Em Vale Sereno, uma cidade aninhada entre montanhas geladas, um veterano de guerra chamado Lucas buscava apenas o silêncio que sua alma tormentada necessitava. Carregando as cicatrizes invisíveis de seus dias de serviço, ele era um fantasma entre os vivos, evitando conexões e procurando um fim para sua jornada sem rumo. A cidade, no entanto, tinha seu próprio fantasma, um pastor alemão selvagem que todos chamavam de Sombra, temido e incompreendido, um reflexo do próprio isolamento de Lucas. O frágil equilíbrio de Vale Sereno é ameaçado quando a corporação Geocorp chega com planos para construir uma barragem no rio que é a fonte de vida da cidade. Promessas de progresso mascaram a ganância que destruiria a comunidade, envenenando suas terras e seu espírito. Os habitantes da cidade, pessoas honradas mais simples, sentem-se impotentes diante do poder corporativo, e o desespero começa a se instalar como a névoa fria da manhã. Observando a injustiça, algo dentro de Lucas desperta. Ao se aproximar do cão selvagem, ele não usa força, mas uma paciência e um respeito que ninguém mais ofereceu. Em um ato chocante para os moradores, ele doma a Sombra não com um laço, mas com um gesto de confiança mútua. Este ato de compaixão o conecta a Arthur, o velho guardião da história da cidade, que vê em Lucas a força que Vale Sereno precisa. Quando Arthur falece, deixando para trás o peso da luta, ele também deixa uma chave. Essa chave leva Lucas a uma descoberta crucial, antigos documentos que provam que o rio pertence ao povo, protegido por uma cláusula sagrada dos fundadores da cidade. Armado com a verdade, Lucas deixa de ser um andarilho e se torna um campeão, o protetor silencioso que a comunidade não sabia que tinha. O confronto final não acontece em um campo de batalha, mas em uma tensa audiência pública. Lucas, com Sombra ao seu lado, enfrenta os executivos da Geocorp. Ele não ergue a voz, não faz ameaças. Ele simplesmente revela o documento antigo, expondo a fraude da corporação e unindo a cidade em um coro de resistência moral. A vitória é alcançada não com poder, mas com honra. Lucas finalmente encontra seu lugar. Herdando a pequena casa de Arthur e o dever de proteger a cidade, o veterano que buscava o fim de sua jornada encontra um novo começo. Ele se torna o guardião de Vale Sereno, sua redenção completa ao encontrar um propósito maior que ele mesmo, provando que um único coração corajoso pode reacender a fé de uma comunidade inteira. Se esta história de coragem e redenção tocou seu coração, continue lendo para descobrir como um homem e um cão salvaram uma cidade inteira. A chegada dos SUVs pretos da Geocorp foi como uma mancha de óleo em uma fonte de água pura, uma dissonância que quebrou a frágil harmonia matutina de Vale Sereno. Lucas os viu antes de ouvi-los, dois veículos idênticos com vidros escuros que refletiam a paisagem imaculada com uma indiferença fria e corporativa. Eles estavam estacionados em frente à única loja que mostrava sinais de vida naquela hora, a pequena padaria de Arthur, de cuja chaminé saía uma coluna de fumaça branca e convidativa. Para Lucas, que se movia pela vida com a hipervigilância de um soldado que nunca deixou o campo de batalha, aqueles carros não eram apenas veículos, eram uma anomalia, um predador que invadia um ecossistema pacífico. Sombra, caminhando ao seu lado com a disciplina silenciosa que Lucas havia instilado nele, sentiu a mudança na atmosfera antes mesmo de seu mestre. O cão não rosnou, mas seu corpo ficou tenso, as orelhas eretas captando o som abafado de vozes alteradas que vazavam pela porta da padaria. Lucas parou, o ar gelado queimando seus pulmões. O cheiro de pão quente assando, um aroma de conforto e comunidade, estava agora misturado a algo azedo, o cheiro de conflito. Ele observou a cena com uma calma exterior que desmentia a tempestade de cálculos que ocorriam em sua mente. Ele via para Vale Sereno para escapar disso, para silenciar os instintos que o mantinham vivo em lugares onde a honra era uma moeda rara e a violência era a linguagem padrão. Ele via para ser ninguém, para deixar o mundo passar por ele sem deixar marcas. Mas o código que havia sido gravado em sua alma não podia ser simplesmente desligado. Proteger os fracos, enfrentar a tirania, permanecer firme diante da injustiça, esses não eram comandos de um oficial superior, mas os próprios pilares de seu ser. Ver aqueles homens de terno, cuja arrogância era palpável mesmo à distância, encurralando um velho em sua própria loja, despertou o guardião adormecido dentro dele. O conflito não o procurou, ele simplesmente existia em seu caminho, e Lucas sabia com uma certeza resignada que não podia se afastar. Ele deu um leve toque na lateral do pescoço de Sombra, um comando silencioso para ficar alerta. O cão respondeu com um olhar compreensivo, seus olhos âmbar fixos na porta da padaria.
Juntos, eles começaram a caminhar em direção ao calor e ao problema, dois fantasmas saindo da névoa fria da manhã, não em busca de uma luta, mas para garantir que uma não acontecesse. O mundo de Lucas deveria ser pequeno e silencioso, mas a ganância dos outros homens o estavam tornando grande e barulhoso novamente. O interior da padaria era um santuário de calor. O ar era denso com o cheiro de fermento, canela e café fresco. Prateleiras de madeira exibiam pães dourados e doces polvilhados com açúcar, testemunhas silenciosas da intimidação em andamento. Dois homens, impecavelmente vestidos com ternos escuros que pareciam fora de lugar naquele ambiente rústico, estavam de pé sobre um homem idoso e frágil. Era Arthur, o padeiro, cujas mãos enrugadas e cobertas de farinha tremiam ligeiramente. "Esta é a oferta final, velho", disse um dos homens. Sua voz era lisa como gelo, desprovida de qualquer emoção, exceto impaciência. "Eu já disse", respondeu Arthur, sua voz suave mas firme. "Esta padaria está na minha família há gerações, não está à venda." "Tudo tem um preço", retrucou o segundo homem, dando um passo ameaçador à frente. "Sugerimos que você aceite o nosso antes que o custo de recusar se torne alto demais." Foi nesse momento que a porta se abriu e o pequeno sino acima dela soou um toque claro e nítido. Lucas entrou, trazendo consigo o frio da manhã. Sombra entrou ao seu lado, um espectro de pelo escuro e músculos tensos. O cão não fez nenhum som, mas sua presença era uma declaração. Os homens se viraram, a irritação evidente em seus rostos. "A loja está fechada", disse o primeiro, dispensando-o com um aceno de mão. Lucas os ignorou. Seus olhos se fixaram em Arthur, notando o medo por trás da fachada de desafio do velho. Então seu olhar se moveu para os dois homens, avaliando-os com uma economia de movimento que era mais intimidadora do que qualquer ameaça. "Há algum problema aqui?", perguntou Lucas. Sua voz era baixa, calma, mas carregava um peso que fez os dois homens hesitarem. O segundo agente riu, um som desagradável. "Isso não é da sua conta, amigo, apenas um negócio." Sombra deu um passo à frente, e um rosnado baixo e gutural vibrou em seu peito. Não era um som de agressão selvagem, mas de controle disciplinado, uma promessa de violência contida. Os olhos dos homens se arregalaram ligeiramente, finalmente registrando a inteligência e o treinamento do animal. "Chame seu cachorro", disse o primeiro agente, sua compostura se esvaindo. "Ele não fará nada", disse Lucas, sem desviar o olhar. "A menos que tenha um motivo." O impasse se estendeu por um longo segundo. Os agentes da Geocorp eram valentões, acostumados a intimidar pessoas que não podiam revidar. Eles não estavam preparados para um homem que os olhava como se fossem meros obstáculos, nem para um cão que parecia entender cada palavra. Eles trocaram um olhar. A luta havia saído deles. "Isto não acabou, velho", disse um deles para Arthur, antes de se virarem e saírem apressadamente da padaria, quase trombando um no outro na prece de escapar da calma ameaçadora de Lucas. A porta se fechou, e o silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo tic-tac de um velho relógio na parede. Arthur soltou um suspiro trêmulo, apoiando-se no balcão. Ele olhou para Lucas e depois para a Sombra, com gratidão em seus olhos cansados. "Obrigado, meu filho", disse ele, a voz embargada. "Não sei o que teria acontecido. Eles não aceitam um não como resposta." Ele se endireitou, um lampejo de sua antiga força retornando. "Mas isso é maior do que apenas a minha padaria. O que eles querem é muito pior." Semanas depois, o ar em Vale Sereno ficou mais pesado, mais frio. A pressão da Geocorp não era uma tempestade violenta, mas uma geada lenta e persistente que se infiltrava nas rachaduras da comunidade, congelando a esperança. Arthur, o coração pulsante da resistência da cidade, começou a fraquejar. Não era uma doença súbita, mas um desgaste, como uma velha árvore que finalmente cede ao peso de muitas neves. Lucas o visitava todos os dias, trazendo pão da padaria agora silenciosa, e sentando-se ao lado de sua cama. Os dois homens trocavam poucas palavras, mas compartilhando um entendimento profundo. Sombra deitava-se aos pés da cama, uma sentinela leal, seu calor um pequeno conforto contra o frio que se instalava no quarto. Em uma tarde, quando a luz do sol poente pintava as paredes de laranja e cinza, Arthur estendeu uma mão trêmula e ossuda. Seus olhos, antes brilhantes com sabedoria e desafio, estavam turvos, mas focados em Lucas com uma intensidade final. "Eles acham que somos fracos porque somos simples", sussurrou Arthur, sua voz um farfalhar de folhas secas.
Lucas apenas assentiu, seu próprio peito apertado com uma dor que ele não sentia há muito tempo. Eles não podem arrancar o que não conseguem ver, continuou o velho. Ele tateou o criado mudo e pegou uma chave de ferro pesada e antiga. A ferrugem contava histórias de invernos passados. Ele a pressionou na mão de Lucas. Seus dedos se fecharam sobre os de Lucas, uma transferência de fardo e de fé. Proteja nosso vale. Foram suas últimas palavras. Arthur faleceu naquela noite, e sua morte foi um golpe silencioso para a cidade. O apagar de uma fogueira que deixava todos no escuro e no frio. Para Lucas, então, não foi um fim. Foi um comando. Ele segurou a chave fria em sua mão, o metal parecendo marcar sua pele. Ele não veio para Vale Sereno para lutar as batalhas de outros homens. Ele veio para desaparecer. Mas a honra de um bom homem, o último pedido de um amigo, era uma ordem que sua alma não podia desobedecer. Ele não podia mais se afastar. Esta era a sua luta agora. Naquela mesma noite, com Sombra seguindo seus passos como uma sombra literal, Lucas foi até a oficina de Arthur. O lugar estava frio e silencioso, imbuído do cheiro de serragem, óleo de linhaça e do fantasma do fogo da forja. A luz da lua, filtrada por uma janela empoeirada, lançava longas e misteriosas formas sobre as ferramentas penduradas nas paredes, cada uma um testemunho de uma vida de trabalho honesto e criação. O ar estava parado, denso com a solenidade do abandono, e cada rangido das tábuas do assoalho sob suas botas parecia um grito no silêncio profundo. Lucas sentiu o peso da história naquele lugar, não apenas a de Arthur, mas a de gerações de homens que haviam moldado madeira e ferro com as próprias mãos, construindo a espinha dorsal de Vale Sereno. Ele passou os dedos por uma plaina de madeira gasta, a superfície lisa e polida por décadas de uso, e sentiu uma conexão com o homem que a empunhara. Era um mundo de propósito, de tangibilidade, tão distante do caos destrutivo que ele conhecera. Sombra sentou-se perto da porta, vigilante e imóvel, seus sentidos aguçados captando cada som sutil da noite lá fora, permitindo que Lucas se concentrasse em sua tarefa. O veterano caminhou lentamente em direção à velha forja de tijolos no canto, seu coração batendo um ritmo constante e deliberado. Ele não estava invadindo, estava cumprindo um dever sagrado. A chave em seu bolso parecia pesada, um lembrete físico do legado que lhe fora confiado. Ele se ajoelhou no chão de madeira, o frio da noite se infiltrando em seus joelhos. O pó cobria tudo com um véu cinzento, e teias de arana brilhavam como prata nos feixes de luar. Ele examinou as tábuas do assoalho, procurando por qualquer sinal de perturbação, qualquer indício de que uma delas era diferente das outras. Seus olhos, treinados para detectar a menor anomalia em um terreno hostil, escanearam a superfície. Ele viu uma tábua cuja borda estava ligeiramente menos coberta de poeira, cujos pregos pareciam ter sido removidos e recolocados mais de uma vez. Era ali. Ele sentiu uma onda de adrenalina misturada com reverência. O que quer que Arthur tivesse escondido ali era o suficiente para fazê-lo acreditar que poderia salvar a cidade. E agora, a responsabilidade de descobrir e empunhar essa verdade era inteiramente sua. Ele estava sozinho, em uma oficina escura, com apenas um cão leal como testemunha, prestes a desenterrar um segredo que poderia mudar tudo. Ele usou a ponta de uma velha chave de fenda para forçar a tábua. A madeira gemeu em protesto antes de ceder. Abaixo, no pequeno espaço oco, havia um pequeno baú de madeira escura, reforçado com tiras de ferro. Não havia fechadura. Lucas o ergueu. Era mais pesado do que parecia. Ele o colocou sobre a bancada de trabalho e abriu a tampa. O cheiro de couro velho e papel envelhecido encheu o ar. Dentro, cuidadosamente envoltos em um pedaço de couro curtido, estavam vários documentos amarelados. Lucas os pegou com uma delicadeza que contrastava com suas mãos calejadas. O papel era frágil, a mal quebradiço ao toque. Ele desdobrou o primeiro documento. Era a escritura de fundação original de Vale Sereno, escrita com uma caligrafia elegante e floreada, a tinta desbotada para um tom sépia. Ele sentiu a textura do selo de cera quebrado na parte inferior, a impressão de um pinheiro e um rio. Era como segurar o próprio tempo em suas mãos. Seus olhos percorreram o texto, absorvendo os nomes dos fundadores, as promessas de comunidade e prosperidade, a visão de um refúgio construído com trabalho duro e fé. Mas foi no segundo documento, um adendo à escritura principal, que seu coração parou. As palavras pareciam saltar da página,
iluminadas por um raio de luar que atravessava a janela como um holofote divino. Era uma cláusula, escrita com uma clareza e uma intenção inconfundível, uma muralha legal construída pelos antepassados para proteger o futuro. Lucas traçou as palavras com o dedo, sentindo a leve indentação que a pena deixou no papel há mais de um século. O Rio Sereno, desde sua nascente nas Montanhas do Silêncio até sua foz no vale, juntamente com todas as suas margens e afluentes dentro dos limites desta comunidade, é declarado um bem comunitário perpétuo. Sua água, sua vida e sua beleza pertencem ao povo de Vale Sereno, agora e para todas as gerações futuras. Nenhuma entidade externa, seja corporativa ou governamental, terá o direito de represar, desviar ou de outra forma profanar este recurso vital, que permanecerá intocável e livre para sempre. Naquele instante, o peso da responsabilidade que sentia transformou-se em uma armadura de propósito. Não era mais o bardo de um amigo moribundo, era o poder da própria justiça. A Geocorp não estava apenas sendo gananciosa, eles estavam agindo ilegalmente. Sua fraude era total. Lucas sentiu uma clareza fria e afiada se instalar em sua mente. A mesma clareza que o guiava em missões onde a sobrevivência dependia de um único momento de decisão perfeita. O andarilho que buscava o silêncio havia encontrado uma voz. O soldado que fugia da guerra havia encontrado uma causa. De repente, um feixe de luz varreu a janela empoeirada. Faróis. Um SUV preto, idênticos da Geocorp, parou em frente à oficina. Seu motor um rosnado baixo e ameaçador na noite silenciosa. A manhã seguinte rompeu fria e cinza, espelhando o humor sombrio que pairava sobre Vale Sereno. Lucas não perdeu tempo. Com o documento antigo cuidadosamente guardado em sua jaqueta, ele foi direto ao coração da cidade. O pequeno salão comunitário, um edifício de madeira que servira como prefeitura, igreja e salão de dança ao longo das gerações. Ele afixou um aviso simples na porta, escrito em letras maiúsculas e firmes. Reunião comunitária, hoje, meio-dia, sobre o rio. Ele sabia que as palavras se espalhariam mais rápido do que qualquer incêndio. Ao meio-dia, o salão estava cheio. O ar era pesado, impregnado com o cheiro de lã molhada, café fraco e um desespero palpável que parecia se condensar nas janelas embaçadas. Lucas ficou de pé na frente, no pequeno palco de madeira, com Sombra sentado calmamente a seus pés. Ele não era um orador, um político ou um pregador. Ele era um soldado, e a multidão à sua frente era a missão mais assustadora que já enfrentara. Seus olhos varreram os rostos e sua mente, treinada para avaliar terrenos e ameaças, começou a analisar a composição daquela força derrotada. Ele via a dúvida nos ombros caídos do Sr. Gable, o dono do armazém, um homem cuja vida inteira estava investida em um futuro que a Geocorp estava prestes a afogar. Viu o medo nos olhos arregalados de Maria, a jovem professora que segurava a mão de sua filha com força, como se a corporação pudesse arrebatá-la a qualquer momento. Viu a resignação amarga nos rostos enrugados dos anciãos, homens e mulheres que haviam lutado contra nevascas, colheitas ruins e doenças, mas que agora se sentiam impotentes contra um inimigo feito de contratos e limusines. Eles não o olhavam com esperança, olhavam-no com uma curiosidade cansada, como se ele fosse apenas mais um beco sem saída, a última faísca antes da escuridão completa. Lucas sentiu o peso coletivo de sua desesperança pressionando-o, uma força invisível que ameaçava sufocar sua própria resolução recém-descoberta. Por um momento, o fantasma de seu antigo eu, o homem que viera para Vale Sereno para se esconder, gritou para que ele recuasse, para que abandonasse aquela luta impossível e voltasse para o silêncio. Mas então, ele sentiu o toque do couro envelhecido do documento através de sua jaqueta e a lembrança do aperto de mão final de Arthur o firmou como uma âncora. Aquelas pessoas não eram uma multidão sem rosto, eram o legado de Arthur, eram seu posto de guarda agora. A hesitação em seu peito se solidificou em um propósito frio e claro. Ele não precisava ser um líder carismático, ele precisava ser um estrategista. Ele precisava dar a eles o que lhes fora tirado, não apenas a esperança, mas uma ordem de batalha. Eu não vim aqui para fazer promessas, começou Lucas, sua voz calma, mas cortando o murmúrio da sala. Um homem na primeira fila, um fazendeiro com as mãos grossas de quem trabalha a terra, zombou. A verdade é que eles têm dinheiro e nós não temos nada.
Nós temos isso, disse Lucas. Ele retirou o documento de sua jaqueta e o segurou no alto. Ele não o leu imediatamente. Em vez disso, ele desceu do palco e caminhou lentamente pelo corredor central. Ele parou ao lado do fazendeiro cético. Isto é a escritura de fundação de Vale Sereno, disse ele, baixo o suficiente para que apenas os mais próximos ouvissem, forçando o resto da sala a se inclinar para a frente em silêncio. E nela, eles nos deixaram uma arma. Ele entregou o documento ao fazendeiro. O homem o pegou com uma relutância que se transformou em espanto quando seus dedos tocaram o papel antigo. Ele leu a cláusula, seus lábios se movendo silenciosamente. Seus olhos se arregalaram. Ele ergueu o olhar para Lucas, a dúvida substituída por uma centelha de incredulidade. Passe adiante, ordenou Lucas. O documento começou a circular de mão em mão, um artefato sagrado passando por uma congregação de descrentes. Um murmúrio começou a crescer, uma onda de choque e esperança que se espalhou pela sala. Quando o documento finalmente retornou a ele, Lucas voltou para a frente. A Geocorp está mentindo, declarou ele, sua voz agora mais alta, mais firme. Eles não têm o direito legal de tocarem em nosso rio. A lei, a verdadeira lei, está do nosso lado. Eles vão nos esmagar com seus advogados, gritou alguém do fundo. É aí que vocês se enganam, respondeu Lucas. Sua postura mudou. Ele não era mais um andarilho, ele era um comandante informando suas tropas. Nos dias seguintes, Lucas transformou o salão comunitário em um centro de comando. Usando sua experiência em logística e operações, ele organizou a cidade em uma força de resistência pacífica, mas inabalável. Ele não deu ordens, ele atribuiu missões. Os jovens, mais ágeis com tecnologia, foram encarregados de digitalizar o documento e criar centenas de cópias. A professora Maria organizou as crianças para desenhar cartazes com imagens do rio e as palavras da cláusula, um bem comunitário perpétuo. Os anciãos, guardiões da memória, foram posicionados na varanda da loja geral, prontos para contar a história da fundação da cidade a qualquer um que passasse. Ele o estreinou. Quando os homens da Geocorp vierem, disse ele a um grupo de lojistas, não discutam, não gritem, apenas fiquem na porta de suas lojas, em silêncio. Deixem que eles vejam que cada porta, cada janela é uma muralha. A cidade se transformou. O medo deu lugar a uma determinação silenciosa. As pessoas andavam com a cabeça mais erguida. Elas não estavam mais sozinhas em seu desespero. Eram parte de algo maior, uma unidade com um propósito claro. Lucas, o estranho, tornara-se seu centro de gravidade. A resposta da Geocorp não demorou. Eles viram a mudança, sentiram a resistência coesa onde antes havia apenas medo disperso. A intimidação não estava mais funcionando. Na manhã de sexta-feira, um aviso oficial foi pregado na porta do salão comunitário. Era um comunicado da Geocorp, impresso em papel timbrado caro. Anunciava uma audiência pública final e vinculante, a ser realizada em uma semana. Eles estavam trazendo seus principais advogados e um juiz de fora da cidade. Acreditando que o documento antigo era apenas um obstáculo sentimental e legalmente irrelevante, eles pretendiam usar o peso da lei moderna para esmagar a resistência de Vale Sereno de uma vez por todas. O dia da audiência pública amanheceu com um céu de chumbo, baixo e opressivo, que parecia esmagar o próprio vale. O salão comunitário, normalmente um lugar de risos em festas e de orações silenciosas aos domingos, havia sido transformado em um tribunal improvisado. O cheiro familiar de pinho e cera estava sufocado por um odor estéril de papel de escritório e pela colônia cara dos homens da Geocorp. Lucas sentiu a mudança na atmosfera como uma queda na pressão barométrica antes de uma tempestade. Ele estava de pé nos fundos da sala, com Sombra sentado rigidamente ao seu lado. O calor do corpo do cão contra sua perna, uma âncora no mar de ansiedade que enchia o espaço. Seus olhos, treinados para ler um terreno em busca de emboscadas, agora liam os rostos de seus vizinhos. Ele via a esperança, frágil, quase infantil, lutando contra uma resignação que parecia ter séculos de idade. Cada cadeira de madeira rangendo sobre o peso de um fazendeiro ou de uma lojista era um som de rendição iminente. Na frente, em uma mesa dobrável coberta com uma toalha branca impecável, sentavam-se 3 homens. Eram os advogados da Geocorp, liderados por um homem de sorriso oleoso chamado Hartmann.
Eles eram predadores em seu habitat natural, seus ternos escuros e pastas de couro, armas tão eficazes quanto qualquer rifle. Eles conversavam em voz baixa, exalando uma confiança que era em si uma forma de agressão, uma declaração de que o resultado já estava decidido. O juiz, um homem de fora com um rosto cansado e indiferente, folheava uma pilha de papéis, sua expressão sugerindo que aquilo era apenas mais uma formalidade tediosa em seu dia. Lucas sentiu o peso de cada olhar que se voltava para ele. Eles não esperavam um milagre, eles simplesmente não tinham mais para onde olhar. Ele não era um herói para eles, era uma anomalia, um último ponto de interrogação em uma história cujo final já parecia escrito. A responsabilidade era uma presença física, mais pesada do que a mochila que carregara por desertos e selvas. Naqueles lugares, ele lutava pela sobrevivência, pela vida dos homens ao seu lado. Aqui, ele lutava por algo mais etéreo, mas não menos vital, a alma de uma comunidade. Ele sentiu o documento de Arthur dentro de sua jaqueta, o couro envelhecido, um talismã contra a modernidade fria e implacável representada por Hartman. Ele não tinha um argumento legal complexo, ele não tinha gráficos ou estatísticas, ele tinha apenas a verdade, escrita com tinta desbotada em um pedaço de papel centenário. E em um mundo governado por contratos e brechas, eu se perguntei por um instante fugaz se a verdade ainda era suficiente. Sombra soltou um suspiro baixo, um som quase inaudível, e Lucas colocou a mão na cabeça do cão, sentindo a lealdade inabalável sob seus dedos. O cão não duvidava, o cão confiava. E naquela confiança simples e pura, Lucas encontrou a sua. Ele endireitou os ombros, o soldado dentro dele assumiu o controle. A missão estava clara, o objetivo estava definido. A incerteza era um luxo que ele não podia mais se permitir. O juiz pigarreou. Vamos começar. Representante da Diocorp pode apresentar seu caso. Hartman levantou-se, o sorriso nunca vacilando. Obrigado, meritíssimo, e obrigado a todos vocês, cidadãos de Vale Sereno, por sua participação. Sua voz era suave, condescendente. Ele ligou um projetor e um gráfico complexo cheio de linhas ascendentes e números impressionantes preencheu a parede atrás dele. O progresso, senhoras e senhores, é inevitável, e o progresso traz prosperidade. A Diocorp está oferecendo a vocês um futuro de empregos, de crescimento econômico, de relevância. Ele falou por quase 1 hora, usando termos como servidão de utilidade pública, precedente de domínio iminente e análise de impacto ambiental favorável. Cada palavra era uma pá de terra jogada sobre a esperança da cidade. Os advogados da Diocorp apresentaram documentos, mapas, licenças federais e estaduais, uma montanha de papelada que tornava o pequeno documento de Lucas insignificante em comparação. Quando terminaram, um silêncio pesado tomou conta do salão. O juiz olhou para a multidão. Alguém da comunidade gostaria de falar? Ninguém se moveu. Os ombros que estavam apenas caídos agora estavam curvados em derrota. A apresentação foi esmagadora, um ataque legal projetado para chocar e paralisar. Tudo parecia perdido. Foi então que Lucas se moveu. Ele caminhou pelo corredor central, o som de suas botas no assoalho de madeira, o único ruído na sala. Sombra o seguia, um passo atrás, sua presença silenciosa e imponente. Hartman observou-o com um sorriso de escárnio. Ah, o nosso herói local. O senhor tem alguma objeção legal a apresentar? Talvez um sentimento? Lucas não respondeu. Ele não olhou para Hartman. Seus olhos estavam fixos no projetor. Com um movimento calmo e deliberado, ele se aproximou da mesa, pegou a escritura antiga de dentro de sua jaqueta e a colocou sobre a lente do projetor. A imagem do gráfico corporativo desapareceu, substituída pela caligrafia elegante e desbotada do século XIX. As palavras dos fundadores da cidade, grandes e inconfundíveis, encheram a parede. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Lucas apontou para a cláusula crucial. Sua voz, quando falou, não era alta, mas ressoou com uma autoridade que silenciou a todos. O Rio Sereno é declarado um bem comunitário perpétuo. Nenhuma entidade externa terá o direito de represar, desviar ou de outra forma profanar este recurso vital, que permanecerá intocável e livre para sempre. Ele leu as palavras lentamente, cada uma um golpe de martelo contra a estrutura de mentiras da Geocorp.
O silêncio que se seguiu foi absoluto. Hartmann riu, um som forçado e agudo. Meritíssimo, isso é um absurdo. É uma relíquia histórica, não um documento legalmente vinculativo. Não tem validade sob a lei moderna. O juiz, no entanto, não estava mais olhando para Hartmann. Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos na imagem projetada. A indiferença em seu rosto havia sido substituída por um interesse genuíno. Senhor, disse ele a Lucas, posso ver o documento original? Lucas pegou a escritura do projetor e a entregou ao juiz. O homem a pegou com uma reverência inesperada, seus dedos traçando as palavras antigas. Ele leu a cláusula novamente, em silêncio. Ele ergueu os olhos para Hartmann. Senhor Hartmann, disse o juiz, sua voz agora fria e formal. Este documento é a escritura de fundação desta cidade. A cláusula é explícita e não foi revogada por nenhuma legislação subsequente que me foi apresentada. Não é uma relíquia, é a lei fundamental sobre a qual esta comunidade foi construída. O rosto de Hartmann ficou pálido. Sua arrogância se desfez, revelando o pânico por baixo. Mas nossas licenças, nossos contratos... Seus contratos, interrompeu o juiz, foram firmados sob a premissa fraudulenta de que a Geocorp tinha o direito de negociar este recurso. De acordo com este documento, ela nunca teve. O projeto de vocês é ilegal em sua própria fundação. O juiz bateu o martelo. O som ecoou como um tiro na sala silenciosa. Audiência encerrada. O pedido da Geocorp é negado. Por um momento, ninguém se moveu. A cidade inteira prendeu a respiração, processando a vitória impossível. Então, no fundo da sala, o velho Sr. Gable começou a aplaudir. Maria se juntou a ele. Em segundos, o salão explodiu em um rujo de alegria, aplausos e térnias. As pessoas se abraçavam, riam, choravam. A ganância havia sido derrotada, a honra havia vencido. Lucas permaneceu parado na frente da sala, observando a celebração. Sombra se aproximou e encostou a cabeça em sua mão. O veterano que viera para Vale Sereno em busca de silêncio descobriu que o som mais pacífico do mundo era o som de uma comunidade reencontrando sua fé. Anos depois, o Rio Sereno ainda corria livre, um veio de prata líquida cortando o coração do vale. O som de suas águas, antes um murmúrio ameaçado de silêncio, era agora a trilha constante da prosperidade de Vale Sereno. A cidade não apenas sobreviveu, ela floresceu, nutrida pela vitória que Lucas lhes entregaram. A antiga padaria de Arthur, que Lucas hesitantemente reabrira, era mais uma vez o coração quente da comunidade. O cheiro de pão fresco assando-se pelas ruas todas as manhãs, não mais um aroma de nostalgia e perda, mas de continuidade e esperança. Lucas encontrou um ritmo em sua nova vida, um propósito nas ações simples de misturar farinha e água, de sovar a massa com as mesmas mãos que um dia seguraram uma arma. O movimento repetitivo e criativo era uma forma de meditação, um ato que o aterrava no presente e curava as feridas do passado. Ele não era mais o fantasma que vagava pelas bordas da cidade. Ele era uma parte de seu centro vital. Ele aprendeu os nomes de todas as crianças, conhecia os pedidos de pão de cada família e ouvia as histórias dos mais velhos com a mesma atenção que um dia dedicava a briefings de missão. As cicatrizes em sua alma não haviam desaparecido, mas haviam se transformado. Não eram mais fontes de dor, mas lembretes da força que ele encontrou dentro de si mesmo. A capacidade de proteger, de construir, de pertencer. Ele herdou a pequena casa de Arthur, e com ela, o dever de ser um guardião. Ele cuidava do jardim, consertava as cercas e todas as noites sentava-se na varanda observando as estrelas aparecerem sobre as montanhas do silêncio. Sombra, agora com alguns fios de pelo grisalho ao redor do focinho, nunca estava longe. O cão, que um dia fora um pária temido, era agora o mascote não oficial de Vale Sereno, amado pelas crianças e respeitado pelos adultos. Ele era um símbolo vivo da transformação da cidade e de seu mestre. O laço entre homem e cão era inquebrável, forjado no silêncio, na compreensão mútua e em uma batalha compartilhada. Juntos, eles eram uma presença constante e tranquilizadora, a personificação da paz que haviam tanto lutado para garantir. Lucas finalmente entendera o que Arthur queria dizer com raízes profundas. Ele a sentia agora, crescendo a partir da sola de seus pés, entrelaçando-se com a terra de Vale Sereno, conectando-o a gerações de pessoas que haviam chamado aquele lugar de lar. O veterano que viera em busca do fim de sua jornada encontrara, em vez disso, um começo infinito.
A porta da padaria se abriu e o pequeno sino soou. Era a filha de Maria, a professora. A menina, agora um pouco mais velha, sorriu para ele. "O de sempre, por favor, Sr. Lucas." Lucas sorriu de volta, um gesto que agora vinha com facilidade. Ele pegou um pão quente dourado da prateleira e o embrulhou em papel. "Aqui está, pequena." Ele não aceitou o dinheiro que ela ofereceu. Em vez disso, ele se inclinou e sussurrou, como se fosse um segredo. "Diga à sua mãe que é um presente por me ajudar a organizar os livros da biblioteca da cidade." A menina sorriu, seus olhos brilhando, e saiu correndo, o pão quente seguro em seus braços. Naquela noite, Lucas estava sentado em sua varanda. A lua cheia banhava o vale em uma luz prateada e o rio brilhava abaixo. Sombra deitou a cabeça em seu colo, soltando um suspiro de contentamento. O ar estava frio, mas Lucas sentia apenas calor. Ele não era mais um homem fugindo de um fantasma. Ele era um homem que havia encontrado um lar. A paz que ele buscara desesperadamente no silêncio, ele encontrara no som de uma comunidade unida, no riso de uma criança, no fluxo eterno de um rio protegido. Sua redenção não fora um evento único e dramático, mas um processo lento e diário de escolher o propósito em vez do esquecimento. O que é a verdadeira força? É a capacidade de intimidar ou a coragem de defender? O que define um lar? As paredes que nos abrigam ou a comunidade que nos acolhe? A história de Lucas nos lembra que a redenção muitas vezes é encontrada não ao fugirmos do nosso passado, mas ao usarmos nossas cicatrizes para proteger o futuro dos outros. Quantas vezes vemos uma injustiça e desviamos o olhar, acreditando que não temos o poder de fazer a diferença? Um único coração corajoso, um único ato de honra pode ser a faísca que reacende a fé de um povo inteiro. Se você acredita que a honra e a comunidade podem vencer a ganância, compartilhe esta história.